Oi, amigos e companheiros da grande classe Santuário. O mês de julho se foi, começaremos agosto. E agosto será o mês da juventude na nossa classe. Vários assuntos serão abordados. A juventude pode ser de idade, como também pode ser de amor e de espírito. Amanhã teremos a participação de Misael e de Célia, que falarão sobre a sua experiência na juventude como cristão, membros de Igreja Batista, principalmente da Igreja Batista Nazaré. Música vai ser o nosso foco, do início até o fim do mês. E teremos a presença de pessoas que falarão sobre a juventude com versículos apropriados para isso. Até amanhã, queridos. Beijo no coração de cada um de vocês. Bom dia, irmãos! Como todos sabem, a classe Santuário está seguindo o calendário da Igreja Batista Nazaré. Então, o mês de agosto é um mês dedicado à juventude. A juventude é uma das estrelas mais importantes da Igreja. Entender seus desafios, virtudes, necessidades, vocação e sua atuação na Igreja e na sociedade são compreensões que norteiam a complexidade do ser jovem e faz parte também das grandes reflexões locais e mundiais. Que brilhem os jovens! Parabéns para todos os jovens! Continuem nos assistindo, teremos brilhantes atrações. A classe Santuário, desde já, agradece a todos que contribuíram para este grande momento. Um ótimo domingo para cada um de nós e que Deus continue nos abençoando. Amém. Descansarei. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Minha alma está segura em ti,
sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar me erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Nós estamos iniciando o mês da juventude e gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Se encontra lá em Eclesiastes, no capítulo 11, os versos 8 e 9. Ainda que uma pessoa viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias ruins, e serão muitos. Tudo quanto lhe suceder é passageiro. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. O autor desse livro me parece que é alguém que escreve depois de ter passado pela juventude. É alguém que está nesse momento da sua escrita, na sua velhice, na sua aposentadoria. Alguém que já saboreou a vida. Alguém que já degustou, já enfrentou a realidade. E agora escreve. E do meu ponto de vista, o Eclesiastes escreve muito mais para a juventude do que para os velhos, do que para os pais, do que para os adultos. E ao iniciar o seu livro, ele começa afirmando que a vida não tem sentido, que a vida é vaidade, que a vida é como bolha de sabão, que a vida é correr atrás do vento, de que não há nada novo debaixo do sol. Só que ele não escreve essas coisas e sai correndo. Ele dá uma afirmação. Essa vida sem sentido, essa vida bolha de sabão, essa vida incoerente, essa vida muitas vezes enlutada, é vida. Porque para o Eclesiastes, a questão não é se a vida tem sentido ou não. A questão é se há vida. Ele chega a dizer no capítulo 9, no verso 4, de que é melhor ser um cão, um vivo, do que um leão morto. O Eclesiastes está nos ensinando, nesse momento de pandemia, de que não é a fragilidade da vida, a incoerência da vida, a insensatez da vida, a vida como passagem, a vida como efêmera, a vida como bolha de sabão, a vida que sempre é repetição, que sempre é correr atrás do vento. A questão não é essa. A questão não é como é a vida. A questão é ter potência, capacidade de ter vida nessa vida, muitas vezes sem sentido. Ou seja, o que o Eclesiastes está aqui nos propondo não é uma potência, um poder, um dínamo de superar os dias ruins, de dar sentido à vida. O poder de Eclesiastes não é enfrentar a vida ruim podendo superá-la, mas é dizer sim também a essa vida muitas vezes dolorosa. É melhor ir à casa onde há luto do que a festa. O Eclesiastes nessa vida muitas vezes sem sentido também nos propõe algumas atitudes possíveis de que mesmo nesse momento de dor, de angústia, de luto, é possível exercer. E lá no capítulo 9, ele chega a dizer:
Goza a vida com a pessoa que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque essa é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te fatigas debaixo do sol. E tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com toda a sua força, porque no além, para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Me parece que Eclesiastes está dizendo que cabe a nós, cada um no seu tempo. Como diz no capítulo 3, há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Cabe a mim, cabe a você, jovem, cada um no seu tempo, dizer sim ao tempo que se está. E obviamente, como afirma no capítulo 12, no seu último capítulo, ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho contentamento. Que Deus nos abençoe. Olá, meus irmãos, bom dia. Estou aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória como regente na igreja. Quando a irmã Nilza me falou, comecei a relembrar um pouco da minha história em Nazaré. Nazaré é uma das boas heranças que eu tenho do meu casamento com o ex-pastor de teólogo Antônio Carlos de Melo Magalhães. Foi ele que me apresentou a igreja e também a família do pastor Djalma. E adotei Nazaré. Passei um período, muitos anos atrás, onde fui regente do coral da Igreja Batista de Nazaré. Foi um período muito bom, coral sempre harmonioso. Depois me ausentei de Salvador, anos depois voltei, adotei Nazaré de novo e estou até hoje. É um privilégio enorme participar de Nazaré e hoje também como participante da equipe de regentes congregacionais. É um prazer enorme reger a congregação de Nazaré e uma das coisas também que me encantam é a seleção musical da Igreja de Nazaré. Estão incluídos diferentes hinos e cânticos antigos, do cantor cristão, com aquele enlevo espiritual, com textos mais tradicionais, que a gente fica feliz porque retoma a história e louva ao Senhor com aqueles textos bíblicos, mas também considero muito especial as músicas que falam do nosso contexto atual, de nossas lutas. É muito importante naquele momento que a gente canta também, dizendo para Deus das nossas angústias, das nossas lutas, da nossa realidade. E estamos todos assim louvando naquele momento ao Senhor, com diferentes textos. Isso em Nazaré é muito importante e marca muito para mim. Então é um privilégio participar da regência congregacional, juntamente com Misael e Célia, acompanhados pelo nosso maestro Jean. É isso. Faço sempre com muito amor e muito feliz. Um abraço. Os ventos soprem na nossa vida. Quantos caminhos o homem deve andar para que seja aceito como homem? Quantos mares uma gaivota irá voar pra poder descansar na areia? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão antes de serem proibidas? A resposta, meu amigo,
está soprando ao vento, a resposta está soprando ao vento. Quantas vezes deve um homem olhar para cima para poder ver o céu? Quantos ouvidos um homem deve ter para ouvir os lamentos do povo? Quantas mortes ainda serão necessárias para que se saiba que já se matou demais? A resposta, meu amigo, está soprando ao vento. A resposta está soprando ao vento. Quanto tempo pode uma montanha existir antes que o mar a desfaça? Quantos anos pode um povo viver sem conhecer a liberdade? Quanto tempo o homem deve virar a cabeça, fingindo não ver o que está vendo? A resposta, meu amigo, está soprando ao vento. A resposta está soprando ao vento. A resposta, meu amigo, está soprando ao vento. A resposta está soprando ao vento. Olá, bom dia, irmãos. Que bom que podemos estar juntos mais uma vez aqui nessa manhã de domingo, buscando o nosso alimento espiritual. De acordo com o nosso calendário, o mês de agosto é dedicado à juventude da nossa igreja. E eu fui convidado a estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha trajetória na igreja. Desde a fase de criança, adolescência, a juventude. Então, eu venho de uma família de pastores. Eu já nasci na igreja. Eu não tive uma experiência lá fora. Não vivi lá fora. Toda a minha experiência, toda a minha vida foi na igreja. E comecei lá atrás, na sociedade de crianças, onde eu fui presidente da sociedade de crianças. Olha que bonitinho. Eu guardo lembranças muito doces dessa época, dos professores, da escola dominical, das atividades que fazíamos. E aí veio a fase de junior, onde também foi outra história, um outro aprendizado, onde os meninos e meninas da igreja, nós éramos motivados à leitura da Bíblia, motivados a querer estar na igreja. Ainda nessa época também veio os Embaixadores do Rei, que é uma organização para meninos de 9 a 16 anos. Eu participei de todas as atividades, de todos os níveis, chegando até o último nível, que era embaixador plenipotenciário. E aí chegou a adolescência, onde eu vivi intensamente na igreja, a minha adolescência. Nós trabalhávamos muito, a União de Adolescentes era muito atuante e nós tínhamos muito espaço na igreja. E a gente criava, a gente produzia nossas programações na igreja e fora da igreja. A gente participava de acampamentos, de mini transtotais, de visita a hospitais. Então foi um período muito bom, que nós vivemos intensamente, tenho lembranças maravilhosas dessa época. E ainda nessa época também veio a paixão pela música como um todo. Eu sempre fui apaixonado pelo cantor cristão. E aí eu fui estudar, eu fui conhecer o cantor cristão. Eu fui conhecer as curiosidades que tem no cantor cristão, eu fui conhecer quem eram aqueles compositores do cantor cristão, como eles viveram, o que eles fizeram, quem eram eles. E foi um trabalho de pesquisa muito longo e muito bom. Eu descobri coisas maravilhosas desses compositores.
eu fui procurar ver em que circunstâncias eles produziram essas músicas mais conhecidas nossas. Então foi uma história muito bonita, foi um material muito rico que eu pude colher. E claro, gostando do cantor cristão, passei também a me envolver com a regência congregacional, com o cântico congregacional, e também fui estudar, fui me preparar, fui estudar música, teoria musical, solfejo, regência, tudo isso para que pudesse estar na frente fazendo um bom trabalho. O papel do regente é muito interessante, porque nós guiamos, nós conduzimos a congregação, nós fazemos com que a congregação possa cantar de uma forma correta. Então é importante ter esse conhecimento, pelo menos básico, da regência, da teoria musical, do andamento das músicas. Isso é muito interessante. E também a minha paixão pela música como um todo. Eu sempre quis ser um cantor evangélico. E as pessoas não entendiam isso. Eu queria tirar a música da igreja, eu queria levar a música para fora, porque a música evangélica era cantada só na igreja. E eu queria levar essa música lá para fora. Eu queria ir para a televisão, eu queria ir para o rádio, eu queria estar nos jornais, eu queria estar nos palcos. E as pessoas não entendiam isso. As pessoas achavam que eu queria ser artista, que eu queria fazer shows, etc, etc. E me criaram uma certa dificuldade por conta disso. Algumas vezes eu cheguei a ser vetado de cantar na igreja. Algumas vezes eu cheguei na igreja para cantar e fui chamado no gabinete para dizer que eu não ia cantar porque eu me produzia demais para cantar e que eu ia para frente com pinta de galã e que as pessoas prestavam mais atenção na minha roupa do que na minha música, essas bobagens que não eram verdades. Mas nada disso foi suficiente para tirar o meu amor, a minha paixão pela música. Eu fiz contato com todas as gravadoras evangélicas do país. Todas. Eu mandei material, eu tive contatos. Mas todas tinham a mesma filosofia. Você gravava e pronto. Mas eu não queria isso, eu queria mais. Eu não queria ser um cantor evangélico naqueles padrões de Luiz de Carvalho, de Feliciano Amaral. Não. Eu queria uma coisa diferente. Eu queria ser um cantor evangélico, mas conhecido, respeitado. Era isso que eu queria. E enquanto regente também, eu tinha um sonho, que era reger um coral cantando Aleluia de Handel. Esse era o meu sonho. E eu encontrei uma maestrina amiga, querida, que me realizou esse sonho. Ela preparou tudo, e Noé me treinou, e nós cantamos, e eu regi Aleluia de Handel. Foi um momento assim de glória. E aí chegou a juventude, onde eu fui presidente também da União de Mocidade. Foi um outro momento muito interessante, de muito aprendizado também. Aí já era uma outra história, já estava todo mundo entrando na faculdade, aquela história toda. E naquela época era muito comum as pessoas, quando entravam na faculdade, se decepcionavam e saíam da igreja, se afastavam e etc. Eu não tive esse problema. Eu passei por essa fase tranquilo, nunca senti vontade de me afastar da igreja. Aliás, eu nunca consegui me afastar da igreja. Nem na época que eu estava cantando mesmo, fazendo shows, etc. Nem nessa época eu me afastei da igreja. E um fato curioso é que a igreja naquela época, a igreja era muito castradora, a igreja era muito cheia de nãos, a igreja era incompreensiva com os jovens naquela época, era muito dura. Mas, ainda assim, as igrejas andavam lotadas de jovens, as igrejas andavam cheias de jovens. Na primeira igreja nós tínhamos 2 uniões de mocidade, uma com 120 jovens, a outra com 80. Uma união de adolescentes com quase 50 jovens. Então, como vocês podem ver, eram muitos jovens na igreja, mesmo com todas essas proibições, com todos esses nãos. Hoje a igreja ela é muito mais flexível, ela é muito mais compreensiva com os nossos jovens. E os jovens estão fugindo da igreja. O que está acontecendo? Vamos ver isso. Então é importante que o jovem sinta prazer de estar na igreja, que tenha essa alegria, esse interesse de estar na igreja, esse interesse pelas coisas de Deus. E essa foi a minha trajetória, foi isso que eu vivi na igreja. Aqui em Nazaré também, eu tenho 30 anos aqui em Nazaré, nunca consegui ser um mero membro de igreja, aquele que senta, assiste o culto e vai embora. Não, eu sempre preciso de estar trabalhando, eu quero estar trabalhando, eu quero estar cantando, eu quero estar regendo, eu quero estar produzindo, porque eu sou essa pessoa. Então essa foi a minha experiência na igreja em todos esses anos. Eu vivi na igreja minha vida inteira. E
é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Bom dia. Deus te compreende as dores, teu pranto vê correr. Dizes que estou contigo, não tens pois que temer. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos e Ele há de aliviar. Deus sabes quanto és frágil, conhece o tentador, vai ao teu lado sempre, na escuridão que for. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos e Ele há de aliviar. Deus vê os teus abrolhos, compreende o teu penar, levanta aos céus teus olhos, alteia o teu olhar. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega pois teus fardos e Ele há de aliviar. Bom dia, classe Santuário. Bom, esse mês de agosto, mês da juventude, Mari me convidou para falar um pouco sobre o meu trabalho na igreja, né? Durante a minha juventude. Bom, como nascida e criada em um lar cristão, a gente trabalha realmente na igreja desde criança. Como eu já tinha falado, desde os 9 anos que eu canto em coral. E na primeira igreja onde nós congregávamos, a gente tinha, né, do departamento de adolescentes e jovens, a gente tinha muito trabalho fora também da igreja. Então a gente ia fazer culto nas praças, a gente fazia a visitação e tinha os acampamentos que a gente tinha também de jovens e tudo isso, né? Eu estava presente. Era mensageira do rei, né? Então você já começa a pegar a adolescência, a juventude, né? Como mensageiras do rei. E participava também do coral de jovens, né? De jovens e adolescentes. Até que aos 17 anos a gente saiu da primeira igreja e fomos para Nazaré. E lá começamos a congregar, fomos aceitos, né? Teve um culto de aceitação dos jovens da primeira igreja no dia 2 de julho de 1985. E a gente começou lá na igreja, fomos bem recebidos, graças a Deus, pastor Djalma, todo mundo. Até que aos 18 anos, em março, né, do ano seguinte, eu engravidei. Ou seja, eu pulei para a fase adulta, porque aí eu já ia ser mãe, já ia ter que assumir família, né? Mas graças a Deus, Deus me deu um marido, né, que compartilhou comigo, que trabalhou comigo, que dividiu comigo todas as responsabilidades de uma família. E eu realmente dou graças a Deus por isso. No dia 12, como eu tinha postado aqui, né, no grupo, nós fizemos 34 anos de casado. Então, Deus foi maravilhoso, né? E durante toda a minha caminhada, Deus sempre esteve junto comigo. Então, assim, um pouco depois que a gente alguns anos, né, que a gente estava em Nazaré, a gente começou a falhar um pouco, né? Ia um domingo, ficava 1 mês, 2 meses sem ir e tal. Até que
Ivone reclamava comigo: Celinha, você está demorando muito de vir para a igreja. Até que um dia o pastor Djalma fez assim: Célia, você pode reger esse hino pra gente? Eu falei: se eu reger? Vem reger. Seu pai é regente e tal. Você me botou para reger. E aí eu comecei a reger, tremendo que só. Mas assim, a gente sempre fica nervosa. Ninguém pensa que não fica não, viu, gente? Eu fico nervosa todas as vezes que eu vou tendo que cantar, que eu tenho que ir lá pra frente, né? Uma vez a Delfa fez assim: mas você nem parece. Mas nervosa, eu digo: eu sinto muito, meu filho. Eu consigo fingir melhor do que os outros. Mas a gente sempre fica nervoso, sim, né? Tem que dar aquele friozinho na barriga. Se não der, eu acho que não tem graça, né? Então, a gente continuou indo para a igreja e dessa forma, com essa responsabilidade, eu não podia faltar. Não continuamos na igreja direto, graças a Deus. E aí, eu queria entrar no coral da igreja, né? Ana formou o coral, mas a gente não tinha como. Meu filho estudava à tarde e não era muito ruim para poder sair. Para ir para o ensaio do coral não dava. Até que na quinta série, ele passou a estudar de manhã. Então, nós pudemos fazer parte do coral, porque aí eu já no final da tarde, né, à noite, a gente chegava, ia para a igreja e tal. E comecei a participar do coral, o coral já tinha um ano de formado. Bom, nesse tempo, né, estando no coral e tudo, comecei a assumir também a classe das crianças junto com Celene e Ivone. Na verdade, eu era auxiliar delas. Então, a gente trabalhava na classe. Depois, Ivone saiu, ficamos eu e Celene, até que um dia a Celene fez assim: ó, Célia, hoje eu vou ficar só lhe observando. Eu digo: mas por quê? Aí, não, porque eu vou só lhe observar. E eu observa daqui, observa de lá. Eu sempre perguntava para ela: em Sé, tá certo isso aqui, né? É, tal. Mas é porque assim, né, Sé? Ela é. Até que um dia ela fez: Célia, a partir de hoje você vai assumir a classe sozinha. E eu fiquei na classe das crianças. E desse tempo inicial até eu sair da classe das crianças, foram mais ou menos 20 anos de trabalho, né, com as crianças, o que me ajudou muito quando eu fui ser professora. Mas nesse meio tempo, participando do coral, então eu fiquei também, fui parte do departamento de comunhão, né? Eu fui diretora, fui vice-diretora, né, do departamento de comunhão por muitos anos. Teve uma vez que eu fiquei assim, acho que uns 6 anos seguidos, depois parei, depois voltei. Também regendo o coral, regendo a congregação também sempre. Aí daí não parei mais, né, de reger a congregação. Aí, como eu já tinha colocado, né, Ana me colocava para reger no coral e tudo. Então, e aí eu fui, né, levando durante todos esses anos. E aí lá se foram 35 anos, né? Os acampamentos, como eu era diretora do departamento de comunhão, então os acampamentos ficavam sob minha responsabilidade, a questão de organizar, das pessoas que iam, a questão financeira. Aí eu tinha, claro, né, todo mundo ajudava, né, porque graças a Deus a gente tem várias mãos ajudando a gente o tempo inteiro, senão a coisa não anda, né? Mas eu tinha várias mãos e as pessoas realmente ajudavam e a coisa ia passando para frente. Fiz parte também da secretaria da igreja, né? E por último agora estava fazendo parte do Conselho Fiscal. Os 2 últimos anos estava no Conselho Fiscal. Então assim, graças a Deus um longo trabalho na igreja, né? Que eu consegui fazer sempre com a ajuda de muitas pessoas, porque eu sempre digo que a gente sozinho não faz nada. E como eu continuo jovem, né? Segundo Marilúcia, eu continuo jovem. Então todo esse trabalho que eu fiz, né, até hoje, os 52 anos, foi na minha juventude. Então, esse mês também eu estou contida nele. E eu dou graças a Deus por isso, por todo esse trabalho, por toda essa caminhada. E louvo a Deus por estar presente também nessa classe, por fazer parte disso tudo aqui que a gente faz, que é gostoso, né, e que é bastante interessante. E eu realmente agradeço muito a Deus por isso. Um beijo, um bom domingo para todos. Fiquem com Deus. Creio que a maioria dos participantes desta classe tem uma longa trajetória em igreja. Eu mesma fui levada desde sempre por minha mãe. Aos 13 anos, fui batizada na Igreja Batista de Jiquezinho pelo pastor Abílio de Carvalho.
recitava poesias, cantava em coral, era mensageira do rei e fazia parte da união de treinamento dos juniores e adolescentes. Essas uniões de treinamento naquela época eram muito parecidas, a dinâmica era muito parecida com o funcionamento da igreja. Então, os jovens saíam das uniões de treinamento já prontos para participarem da igreja em sua totalidade. Mudando para Itabuna, pedi transferência para a igreja Teosópolis. E ao vir para Salvador, visitei muitas igrejas antes de chegar à igreja 2 de julho. Já conhecia a mocidade da igreja Batista 2 de julho. Mas não participei muito porque quando fui pedir a carta de transferência para a igreja 2 de julho, presenciei uma sessão histórica, que foi aquele dia da ruptura dos jovens da Igreja Batista 2 de julho. E então, a mocidade saindo, que eu ia fazer na Igreja Batista 2 de julho. Lembro-me que saí dali com um vazio enorme no peito, porque me senti órfã de igreja. Mas dias depois, a irmã Vera Lúcia telefonou para mim, me convidando para participar de reuniões da reunião que organizaria a Igreja Batista Nazaré. Eu não participei muito dessas reuniões iniciais, porque eram na casa dos irmãos e eu não conhecia a cidade. Eu não conhecia muito a cidade. Então, quando passou a ser no Colégio 2 de julho, aí então eu fui, participei, teve todo aquele processo na Igreja Batista Moriá, e organizamos a Igreja Batista Nazaré, da qual sou fundadora. Bom, minha trajetória em Nazaré, todos conhecem. Já fui secretária, tesoureira, participei, integrante do Departamento de Comunhão, de Proclamação, de Serviço, e fui vice-presidenta e presidenta. Mas acreditem, meus irmãos, que eu nunca me senti capacitada para trabalhar com a juventude. Não é fácil incentivar e manter a juventude na igreja nos dias de hoje. Conciliar esse mundo borbulhante com atividades de igreja tem sido um desafio enorme para os líderes de todas as igrejas, não só em Nazaré, em todas as igrejas. Eu creio que uma igreja que tem uma grande estrutura com a música seja um fator aglutinante. Na Igreja Católica, o Papa Francisco tem se esforçado muito desde o início do seu papado, conclamando os jovens a participar das suas paróquias e da vida religiosa. E é com ele que eu quero encerrar essa fala. Nós voltaremos a falar sobre isso em algum outro momento. Uma frase de Padre Francisco. Porque vocês, queridos jovens, não são o futuro, mas o agora de Deus. Que Deus possa abençoar todos nessa semana. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça.
nos perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois